Em um acidente de carro, Camila Duarte viveu uma experiência de quase morte que a transformou para sempre. Durante 15 minutos na luz, ela descobriu verdades surpreendentes sobre a identidade racial e a espiritualidade do povo negro. Mas o que Jesus lhe revelou mudou não apenas a sua vida, mas está destinado a influenciar milhões de pessoas. Essas revelações contêm segredos capazes de transformar o sofrimento em esperança e unir comunidades distantes. Você está pronto para descobrir como uma única história pode ressoar em seu coração e abrir seus olhos para um futuro iluminado? A jornada de Olivia começa aqui. A experiência que vou compartilhar é uma das mais profundas e significativas da minha vida. Meu nome é Camila Duarte e no dia 15 de março de 2023 estive morta por 15 minutos. Esta não é uma história qualquer, é uma narrativa que transcende os limites da compreensão humana. Uma jornada que começou em um acidente de carro, enquanto eu me dirigia para a igreja. Minha mente estava ocupada refletindo sobre a vida, a fé e a luta silenciosa que carregava dentro de mim. A incerteza sobre minha identidade racial e espiritual. O sol brilhava intensamente naquele dia, enquanto eu dirigia, e em um momento de distração, tudo mudou. Sinto que, naquele instante, minha vida se dividiu em duas. A Olivia que estava no carro e a Olivia que, de alguma forma, transcendeu aquele evento terrível. Quando o impacto aconteceu, a dor foi imediata, mas desapareceu rápido e me encontrei flutuando acima do meu próprio corpo. Era como se eu tivesse saído de uma realidade pesada, flutuando em uma luz radiante, um espaço de paz e serenidade completamente alheio ao caos que havia acontecido. Não sabia para onde estava indo. A única coisa que sentia era uma presença amorosa, uma energia que me envolvia em um amor indescritível. Ali, no meio daquela luz, encontrei Jesus Cristo. Ele estava mais perto do que eu poderia imaginar. A presença era uma fusão perfeita de força e gentileza. Quando o olhei, não pude deixar de sentir que todas as minhas preocupações e inseguranças desapareceram. Ele me acolheu como uma mãe acolhe seu recém-nascido, com um brilho de compreensão nos olhos. Dentro daquele espaço magnífico, a comunicação não ocorria por palavras. Jesus revelou algo que eu jamais esperava, verdades ocultas sobre o propósito divino do povo negro, que eu deveria compartilhar com o mundo. Sempre tive dúvidas no coração sobre minha identidade, um conflito entre minha herança africana e minha fé cristã. Mas naquele momento exato, essas incertezas começaram a se dissipar, abrindo espaço para uma nova compreensão. O que veio a seguir foi uma série de visões que me levaram a explorar a vastidão da história africana. Vi civilizações antigas, ricas em sabedoria espiritual e divina, repletas de cultura, ensinamentos e bênçãos nunca reconhecidas. Comecei a entender que a maldição de Cam, usada por muitos para justificar a opressão, não passava de uma distorção das Escrituras. Essas distorções não representavam a verdade que Deus queria que fosse conhecida pelo povo negro e compartilhada. A luz ao meu redor se intensificava e, através dela, Jesus me mostrava a beleza da nossa herança espiritual. Ele falava sobre como, mesmo durante a escravidão, o povo negro mantinha uma conexão profunda com o divino por meio de cânticos e orações secretas. Essa herança era poderosa, algo que não poderia ser apagado pelas correntes da opressão ou pelas sombras do passado. A revelação era clara. Mesmo no sofrimento, havia uma força espiritual pulsando sob a superfície. Minha visão se ampliou ainda mais e compreendi que tudo o que eu questionava sobre minha identidade, minha fé e meu papel neste mundo estava se unindo em um único fio de propósito divino. Eu não estava sozinha. Minha história e a de muitos outros se entrelaçavam em uma tapeçaria de fé e resistência. O que Jesus compartilhava comigo era apenas o início de uma profunda transformação. Enquanto flutuava na luz radiante, as visões iam se tornando cada vez mais vívidas.
Desdobrando-se diante de mim, Jesus, com sua presença amorosa e acolhedora, me guiava por uma narrativa profunda que me ligava ao passado, presente e futuro. Aquela experiência transcendental me trouxe uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Eu percebia que estava prestes a entender algo essencial sobre o sofrimento do povo negro e seu significado dentro do plano divino de Deus. Jesus começou a explicar a distorção que envolve a maldição de Cã. Ele revelou que essa interpretação equivocada foi usada ao longo da história para justificar a opressão e o racismo, mas que nunca fez parte do verdadeiro significado das Escrituras. A cor da pele nunca foi um indicativo de maldição, pelo contrário, representa a diversidade e a beleza da criação de Deus. Cada etnia e cultura possui um propósito único no plano divino. Enquanto absorvia essas revelações, comecei a vislumbrar civilizações africanas antigas. Era como se as barreiras do espaço e da luz ao meu redor se desvanecessem e eu estivesse viajando por tempo e espaço. Observei os majestosos reinos do Egito, o esplendor dos impérios Mali e Songhai e a riqueza espiritual dos povos Yorubás e Zulus. Cada um era uma fonte de sabedoria, conexão espiritual e bênçãos divinas. Não eram meras recordações do passado, mas exemplos do que é possível quando uma comunidade se une em fé e conhecimento. A suave música que preenchia o ambiente soava como uma melodia da alma, evocando a perseverança e a força que definem o povo negro. Jesus ressaltou que, mesmo diante da escravidão e da opressão, a espiritualidade do povo negro nunca foi extinta. Por meio de cânticos espirituais e orações secretas, essa herança foi mantida viva. Essas práticas eram mais do que resistência, eram uma fonte de nutrição espiritual. Eu percebia que cada canção entoada ainda reverberava nas paredes da eternidade, expressando uma conexão com Deus que jamais poderia ser apagada. Ele prosseguiu me mostrando a importância do culto vibrante nas igrejas negras. Aquela emoção e intensidade de adoração não eram excessos como muitos críticos afirmavam, eram uma verdadeira expressão de fé em espírito e em verdade. Eu vi como cada dança, cada batida de tambor, cada grito de libertação era uma declaração de amor e gratidão a Deus, algo que brotava das profundezas da alma. Era uma celebração da vida, da luta e da vitória sobre as adversidades. No meio dessas revelações, Jesus me mostrava que o sofrimento do povo negro tinha um significado divino. Na sua dor na cruz estava uma mensagem de esperança para a humanidade. Uma prova de que as dificuldades não são em vão, mas parte de algo muito maior. Eu estava tomando consciência de que a herança espiritual resiliente do povo negro seria uma luz vital nos tempos difíceis. Através da minha experiência, Jesus me transmitia a mensagem de que a verdadeira essência da fé negra, uma fé forjada na dor, mas profundamente enraizada no amor, seria fundamental para guiar a humanidade nos dias que viriam. A cada visão, eu entendia que a história do povo negro é um testemunho vivo de resistência e fé, e minha missão começava a se esclarecer. Eu não podia guardar essas verdades para mim. Deus queria que eu falasse ao mundo, trazendo esperança e cura, e que ajudasse a desmistificar a herança espiritual do povo negro como um presente divino, e não como um fardo a carregar. Essa mensagem estava tomando forma dentro de mim, e eu sabia no meu coração que algo grandioso estava sendo preparado. A cada revelação que Jesus me concedia naquele lugar iluminado, sentia uma transformação profunda dentro de mim. Era como se todo o peso das inseguranças e dúvidas que carregava há tanto tempo começasse a se dissipar, substituído por uma força renovada e um sentido de propósito. Eu era uma mensageira agora, uma voz da esperança e transformação. Jesus me mostrava que o culto vibrante e emotivo das igrejas negras não era apenas uma expressão de adoração. Era um poderoso testemunho da resiliência de um povo que, mesmo nas situações mais difíceis, conseguia se conectar com o divino.
À medida que avançávamos nessa conversa, as visões continuavam a fluir. Eu percebia as faces de muitos que sofreram, mas também aquelas que exaltaram a Deus. As igrejas funcionavam como verdadeiros bastiões de resistência espiritual. Compreendia que cada lágrima derramada durante um cântico de louvor se transformava em um hino de liberdade. Cada oração silenciosa nas horas da madrugada era um apelo aos céus por libertação e esperança. Esse culto genuíno, com suas expressões de alegria e dor, era um elo vital que unia a comunidade a Deus e uns aos outros. Jesus me fez entender que aquele sofrimento involuntário carregava um propósito divino. Ele revelou que essa era uma experiência comum a todos os filhos de Deus. O sofrimento da população negra ao longo da história representava um caminho rumo ao perdão, um meio pelo qual a fé inabalável foi cultivada e a capacidade de amar, mesmo diante da dor, emergiu. Ele me fez enxergar como essa habilidade refletia as qualidades que ele próprio encarnou em sua vida. O perdão aos que o crucificaram, a perseverança em tempos difíceis e o amor oferecido a todos, independentemente de suas falhas. A mensagem de Jesus começou a se cristalizar em uma visão clara. Essa herança de sofrimento não era um fardo, mas sim uma preparação para um propósito especial no plano de Deus. Eu via a comunidade negra como uma ponte entre a terra e o céu, não apenas como sobreviventes, mas como detentores de uma sabedoria espiritual ímpar, uma sabedoria que se tornaria crucial em tempos de crise. A resistência espiritual cultivada ao longo dos séculos seria como uma luz a guiar a humanidade em meio à escuridão. Jesus, então, me revelou visões do futuro, um futuro onde a sabedoria espiritual do povo negro se tornaria um recurso indispensável. Eu via grandes cidades imersas em incertezas sendo conduzidas por líderes inspirados pela fé, coragem e compaixão que surgiam das tradições espirituais africanas e afro-americanas. Havia um apelo para que a comunidade negra, rica em experiências e ensinamentos, se levantasse e conduzisse, promovendo esperança não apenas para si, mas para toda a humanidade. Eu sentia como se cada um de nós estivesse sendo preparado para um papel singular no reino de Deus. Jesus destacou que a resiliência e o amor que definem o povo negro são reflexos diretos das suas próprias qualidades. Ele queria que eu entendesse que assim como ele abraçou a dor e a transformou em esperança, nós também temos essa capacidade. Ele concluiu aquela conversa profunda com uma mensagem impactante. O tempo de distorção estava se esgotando. O legado espiritual do povo negro não era uma herança de sofrimento, mas um presente divino a ser celebrado. Eu estava sendo chamada a compartilhar essa verdade, a desfazer as crenças que alimentavam a dor e a ajudar o mundo a reconhecer a beleza e o valor do sofrimento negro como um poderoso testemunho do poder de Deus. À medida que essas revelações se firmavam em minha essência, uma determinação intensa tomou conta de mim. A missão que se apresentava diante de mim estava clara. Eu despertaria do meu estado de quase morte, não apenas como Olívia, mas como uma porta-voz da esperança e da verdade divina, decidida a inspirar cura e promover entendimento, mostrando ao mundo que nossa história é uma narrativa sagrada, uma crônica de amor, fé e resistência. Quando a luz ao meu redor começou a se intensificar, percebi que estava prestes a ser trazida de volta à realidade, mas não sem antes receber a última e mais profunda mensagem de Jesus. Suas palavras ainda ecoavam em meu coração, e eu sabia que cada ensinamento que ele me transmitira era um sinal do que estava por vir. Ele queria que eu guardasse essas verdades em minha alma e as levasse ao mundo. Assim como a luz que me envolvia, eu me sentia exaltada, mas também apreensiva em retornar ao mundo físico.
Olívia, ele disse, sua voz delicada como um sussurro. Sua missão é crucial. Você se tornará uma luz em um mundo que clama por esperança e verdade. Leve consigo a mensagem do amor e da dor transformada em perdão. E nesse instante de percepção intensa, as visões começaram a se dissipar, como se as paredes do espaço iluminado se fechassem ao meu redor. Eu sentia que a conexão com Jesus ainda permanecia viva dentro de mim e fiz a promessa de que nunca deixaria essa luz se apagar. Uma sensação de paz profunda me envolveu ao observar meu corpo físico imobilizado em uma maca, rodeado por paramédicos e médicos. O caos da realidade se desdobrava ao meu redor, mas dentro de mim havia uma serenidade que não conseguia descrever. Acordar no hospital foi como emergir de um sono profundo. Por um momento, tudo o que eu conhecia parecia ter sido removido, mas havia uma chama acesa dentro de mim, uma nova consciência que não poderia ser apagada. A dor no meu corpo era intensa, mas a alegria de estar viva e com uma missão era ainda maior. As imagens e mensagens recebidas de Jesus estavam gravadas com clareza em minha mente e, mais importante, em meu coração. Os dias seguintes foram repletos de desafios e processos de recuperação, mas a cada visita de amigos e familiares, eu percebia a presença de algo maior. Eles eram como anjos enviados para apoiar minha trajetória, e a cada interação, minha determinação em compartilhar minha vivência crescia. Eu sabia que precisava transmitir o que havia aprendido e testemunhado, não apenas sobre o sofrimento do povo negro, mas também sobre a grandeza da fé e a conexão que existem nas comunidades que frequentemente são silenciadas. Comecei a escrever, colocando em palavras cada revelação que Jesus me concedia. Cada página preenchida era um ato de obediência à missão que me foi confiada. Queria que outros compreendessem que o sofrimento não é um fardo, mas um meio de transformação. Desejava que as pessoas enxergassem a poderosa conexão espiritual que existe em nossa herança cultural e como essa ligação deve ser valorizada. Honrado e celebrado, as reações se mostraram variadas. Algumas pessoas foram profundamente tocadas pela minha narração, enquanto outras fizeram perguntas difíceis que exigiam maior reflexão e explicação. Não importava, eu sabia que era fundamental compartilhar essas verdades. Em cada encontro e em cada conversa, sentia que estava cumprindo a vontade divina. Com o passar do tempo, cada vez mais pessoas começaram a se reunir ao meu redor. Compartilhávamos histórias, experiências e ríamos juntos. As lágrimas que caíam nos momentos de tristeza se transformavam em gotas de esperança e amor. As orações nas igrejas adquiriram uma nova dimensão. Celebrávamos o poder da nossa ancestralidade e a força da fé que nos unia. Refletindo sobre tudo isso, compreendi que minha experiência de quase morte não representava um fim, mas sim um novo começo. Minha missão de divulgar a verdade estava apenas começando. Sentia que estava tocando as vidas dos outros e plantando sementes de esperança onde antes havia dor. Cada dia representava uma oportunidade de lembrar que o sofrimento tem um propósito, um ensinamento capaz de iluminar o caminho para os outros. A luz que Jesus me mostrou naquele espaço sagrado nunca se apagaria. Continuaria a brilhar, não apenas em mim, mas através de todos nós, uma chama coletiva de amor e fé para guiar o futuro, para que pudéssemos juntos superar as adversidades e celebrar a beleza das nossas heranças. Com o tempo, a elaboração do meu livro começou a se transformar em um movimento. As páginas, que uma vez continham desabafos pessoais e reflexões profundas, agora se haviam transformado em um poderoso testamento que tocava o coração de muitos. A cada dia que passava, sentia a responsabilidade e a urgência de cumprir a missão que Jesus me havia confiado. Era como se a luz que experimentei naquele momento de quase morte estivesse agora iluminando o caminho para os outros. Os encontros nas igrejas entravam em uma nova fase.
Não se tratava mais apenas de rituais, mas sim de acolher nossas histórias, nossas perdas e nossas conquistas. A cada culto sentia-se uma atmosfera vibrante de reconhecimento e força, uma celebração da fé que resistiu a inúmeras provas ao longo das gerações. Eu estava no centro dessa transformação, incentivando os membros da comunidade a compartilhar suas experiências e seu legado espiritual. No entanto, nem todos estavam prontos para ouvir. Resistências, dúvidas e questionamentos surgiam. Alguns se opunham à ideia de que o sofrimento pudesse ter um propósito divino, e eu respeitava a dor que essas palavras poderiam causar. Porém, minha experiência pessoal me mostrou que até os momentos mais sombrios podem servir como catalisadores para o crescimento e a mudança. Por isso, procurava responder a essas perguntas com amor e compreensão. Eu entendia que a dor não era uma simples experiência individual, mas um longo caminho que muitos de nós percorremos juntos. Falava sobre o legado de resistência e a força que nasce do sofrimento, sobre como as gerações anteriores mantiveram sua espiritualidade mesmo em circunstâncias terríveis. Era fundamental celebrar a história espiritual vibrante daquele povo, não só como um ato de orgulho, mas como base para um futuro cheio de esperança. Com o passar do tempo, a história que eu contava começava a atravessar fronteiras e diversos convites para conferências e encontros chegaram. Fui a escolas, universidades e eventos religiosos, levando a mensagem sobre a importância da fé e da espiritualidade nas comunidades que enfrentam dificuldades. Contava aos jovens sobre minha experiência de quase morte e sobre o que Jesus me havia revelado, e sempre observava suas reações. Seus olhos brilhavam cheios de curiosidade e sede de conhecimento. Era uma satisfação ver como minha história estava inspirando uma nova geração a lutar pelo seu lugar no mundo. As redes sociais também se tornaram uma plataforma para minha mensagem. Eu as usei para esclarecer conceitos errados e ajudar as pessoas a enxergar as bênçãos nas dificuldades que enfrentamos. Em cada vídeo, em cada post, eu tentava me conectar com o coração das pessoas, fazendo-as entender que não estavam sozinhas na sua luta. Queria que todos compreendessem que a batalha pela compreensão e identidade faz parte do processo de redescoberta e reintegração na sociedade. Durante essas interações, comecei a notar algo incrível. A luz que Jesus me deu não era só minha, era uma chama que podia ser compartilhada, uma luz que todos nós juntos podíamos acender e manter acesa. A união dos nossos pensamentos, esperanças e orações tinha o potencial de gerar uma energia poderosa, capaz de derrubar muros de opressão e preconceito. Lembro-me de um momento particularmente marcante. Um jovem se levantou após uma das minhas palestras com os olhos cheios de lágrimas e disse que finalmente se sentia ouvido, reconhecido em sua luta. "Você acendeu uma luz dentro de mim", disse ele, e eu sabia que a missão que havia recebido de Jesus estava se concretizando. Assim, a cada compartilhamento, a cada história, eu me sentia cada vez mais forte e renovada. O legado espiritual do povo negro, que no passado havia sido ofuscado por narrativas falsas, agora brilhava como nunca antes. A transformação estava em andamento e juntos continuaríamos a levantar nossas vozes, cultivar a esperança e celebrar a beleza dos nossos legados. A luz realmente começava a brilhar. Com o passar do tempo, o movimento que nasceu da minha história cresceu, criando ondas de mudança nas comunidades por onde eu passava. A mensagem sobre a importância da identidade espiritual e cultural do povo negro ressoava. E a cada nova interação, eu via não apenas as chamas acesas nos olhos das pessoas, mas também a transformação em seus corações. Isso era um fenômeno que eu jamais poderia ter imaginado. Ao acordar no hospital após o acidente, as discussões nos grupos comunitários começaram a florescer. As pessoas estavam prontas para compartilhar suas experiências, suas lutas e suas vitórias, criando um espaço seguro para que todos pudessem se expressar.
Chegamos a um ponto em que a dor era reconhecida e a cura começava a florescer por meio de testemunhos, canções e artes. Estávamos restaurando um senso de identidade que muitas vezes havia sido silenciado. Enfatizo frequentemente que cada história contada era uma manifestação da ação divina. Nossos encontros estavam repletos de canções, orações e danças que celebravam a rica herança negra. A música tornava-se ainda mais vibrante, um hino ao amor, à resistência e à alegria que habitava em cada um de nós. Era evidente que a espiritualidade, esse patrimônio preservado ao longo das gerações, não apenas guiava nossas ações, mas também moldava nossas identidades. Contudo, um obstáculo constante sempre estava presente: a necessidade de combater a narrativa negativa sobre nosso sofrimento e luta. Frases como maldição de Cam ou a ideia de que as dificuldades eram sinais de fracasso estavam profundamente enraizadas na sociedade. Como mensageira, minha tarefa era desmantelar tais ideias com amor, paciência e conhecimento. A cada crítica apresentava informações, teses históricas e narrativas que davam suporte à verdadeira origem e beleza da herança espiritual negra. Em um evento significativo, fui convidada a falar em um grande seminário dedicado à identidade racial e à experiência negra na América. O auditório estava lotado e, ao olhar para a multidão, senti um leve nervosismo, mas também um forte senso de propósito. Ao subir ao palco, sabia que estava ali para algo mais do que contar minha história. Estava ali para fortalecer a comunidade e denunciar as injustiças enraizadas. Enquanto falava, percebi a transformação nos rostos do público. Eles se tornavam cada vez mais envolvidos, cada vez mais conectados ao que eu dizia. Compartilhava não apenas as revelações recebidas de Jesus, mas também o amor que aquele ambiente emanava. Cada história era uma peça na construção de uma mudança. Assim, enquanto pronunciava palavras de coragem e resistência, vi corações se abrindo, lágrimas secando e sorrisos surgindo. A resposta foi avassaladora. Muitas pessoas se aproximaram após a conferência para compartilhar suas experiências de fé e luta, e eu as encorajava a não escondê-las, mas a deixá-las brilhar. Criei um grupo de apoio onde nos reuníamos semanalmente. Nossa missão era simples: celebrar quem éramos e aprender com o nosso passado. Unidos por uma herança de oração e louvor, com o passar do tempo compreendi a importância de ter um livro. Escrever foi um ato de fé e cada capítulo consolidava o que eu estava aprendendo e compartilhando. As páginas se tornaram um meio pelo qual muitos puderam entrar em contato com as verdades que Jesus me havia revelado. Era a esperança de que, com o tempo, as vozes do povo ressoassem, trazendo cura e luz. À medida que o movimento crescia e se expandia para novos lugares, eu sabia que havia muito a fazer, mas também tinha certeza de que estávamos no caminho certo. Cada passo dado, cada testemunho compartilhado e cada lágrima, seja de dor ou de alegria, representavam a confirmação de que o vínculo espiritual do povo negro nunca deveria ser diminuído, mas sim celebrado como um presente divino. A luz que Jesus me mostrou naquele dia continuava a brilhar e juntos estávamos acendendo chamas de esperança por todos os lugares. Com a expansão do movimento, sentia a responsabilidade de continuar a levar adiante a mensagem de esperança e resiliência. A cada novo dia, meu trabalho se tornava mais significativo. E as histórias compartilhadas pelas pessoas constituíam a base de uma nova compreensão da herança espiritual do povo negro. Eu sabia que não estava sozinha nessa jornada. Uma comunidade inteira estava se levantando em resposta ao chamado que Jesus me havia dado. Durante um dos encontros, um membro da comunidade trouxe uma ideia. Por que não organizamos um evento para celebrar a cultura negra, um festival onde pudéssemos compartilhar nossa música, dança, arte e espiritualidade?
A ideia era empolgante e contagiante, e a energia na sala era palpável. Todos nós sabíamos que era o momento certo para nos unirmos e celebrar a beleza da nossa identidade. Os preparativos começaram. Convidei artistas locais, líderes espirituais e pensadores que compartilhassem nossa visão. O que começou como uma ideia simples, rapidamente se transformou em um festival vibrante chamado Raízes e Luz, um dia inteiro dedicado à celebração das contribuições e da história do povo negro. O evento não era apenas uma festa, representava uma redescoberta do patrimônio espiritual que nos unia. Quando chegou o dia do festival, o parque estava lotado. Uma onda de alegria preenchia o ar enquanto as pessoas chegavam vestindo roupas que refletiam suas origens. Montamos estandes com comidas tradicionais, arte, literatura e uma série de atividades voltadas para envolver tanto crianças quanto adultos em nossas culturas. A música ecoava pelas caixas de som e os dançarinos se apresentavam no palco contando através da arte as histórias de resistência e celebração que foram transmitidas ao longo do tempo. Quando peguei o microfone para abrir o festival, a energia do público e o calor humano me encheram de entusiasmo. Comecei a falar sobre a importância de estarmos unidos, de reconhecer nossa história e nossas lutas, mas também de celebrar nossos triunfos e a beleza do que nos tornamos. Disse que não estávamos apenas celebrando o passado, mas olhando com fé e esperança para o futuro que desejávamos construir juntos. O evento foi enriquecido por momentos de reflexão. Havia um espaço dedicado para que as pessoas pudessem compartilhar suas histórias de fé, desafios e superações. Alguns contaram experiências pessoais de discriminação, mas também falaram sobre a força que encontravam na comunidade e na fé. Esses depoimentos emocionantes provocavam lágrimas e sorrisos, gerando um profundo senso de unidade. Um dos momentos mais marcantes do festival foi uma apresentação musical de um grupo local que cantou um hino dedicado ao sofrimento e à resiliência do povo negro. As vozes ressoavam no ar, preenchendo cada canto do parque, enquanto eu não conseguia segurar as lágrimas. Era um claro testemunho de como a música e a espiritualidade estavam entrelaçadas em nossa cultura, servindo como um meio poderoso de cura e expressão. Entre momentos de adoração e partilha, a sensação de comunidade e conexão era palpável. O Festival Raízes e Luz não representava apenas uma celebração do passado, mas um sinal para um futuro mais brilhante. Havíamos nos unido para afirmar que nosso patrimônio espiritual não era apenas uma lembrança, mas um presente vivo e vital, necessário para construir um futuro de esperança. Quando o festival chegou ao fim, observei as pessoas conversando, rindo e se abraçando. Eu sabia que havíamos saído daquele dia mais fortes e unidos do que nunca. O movimento que nasceu da minha história estava se estruturando como uma fonte inesgotável de luz e amor, e eu percebia que Jesus estava agindo em nós de maneiras que eu nunca teria imaginado. Foi um reconhecimento de que, mesmo diante das dificuldades, sempre havia espaço para celebrar a vida e construir pontes entre o passado e o futuro. Naquele dia, senti que a verdadeira missão que me fora confiada não era apenas compartilhar uma mensagem, mas também criar um espaço onde a cura pudesse acontecer e a espiritualidade florescer. Juntos estávamos prontos para enfrentar o mundo, armados com o poder das nossas histórias e a força da nossa fé. Era apenas o começo e muitas histórias ainda precisavam ser contadas. O Festival Raízes e Luz foi um marco para a comunidade, cujo impacto ressoou muito além daquele dia especial. A energia gerada durante o evento produziu efeitos duradouros, despertando um espírito de união e empoderamento que permaneceu vivo em todos nós. As pessoas passaram a se reunir com mais frequência, buscando apoio e compartilhando suas vidas, não apenas nos momentos de dor, mas também nas alegrias do cotidiano.
Como mentor e porta-voz, comecei a organizar oficinas e grupos de apoio, onde os membros podiam explorar suas histórias e experiências. Usamos a arte como forma de expressão. Cada encontro incluía música, dança, escrita e até pintura, convidando artistas locais a participar. Essas atividades logo se tornaram uma parte fundamental da nossa jornada coletiva. Através da dança, da música e dos murais, estávamos reescrevendo nossas narrativas e oferecendo uma nova visão do que significa pertencer a essa herança. As crianças estavam especialmente encantadas com essas atividades. A alegria em seus olhos enquanto pintavam representações de suas culturas e tradições era contagiante. Elas se tornaram a força motriz do nosso movimento. Sua curiosidade e energia traziam novas perspectivas, e toda vez que uma delas mencionava a importância de honrar suas tradições, era como se a sabedoria ancestral se manifestasse por meio de suas vozes infantis. Dessas interações surgiu uma ideia, a criação de um projeto de documentação oral. Decidimos que era fundamental coletar e preservar as histórias de vida da nossa comunidade. Convidamos os membros mais velhos a compartilhar suas experiências e ensinamentos. Com a ajuda de jovens voluntários, gravamos entrevistas e registramos narrativas que frequentemente ficavam sem ser ouvidas. Durante este processo, aprendemos que cada vida é uma história digna de ser contada, repleta de ensinamentos e vínculos. Ao olhar para o futuro, percebi que crescer como comunidade não significava apenas aumentar em número, mas também em profundidade e compreensão, movidos pela esperança e pela espiritualidade. Decidimos ampliar nosso alcance. Começamos a planejar um novo evento, uma conferência anual que não só celebrasse a cultura negra, mas também promovesse diálogos sobre resistência, justiça racial e espiritualidade. Com o apoio de parcerias comunitárias e diversos grupos sociais, conseguimos reunir líderes de opinião, acadêmicos, artistas e ativistas para compartilhar suas experiências. O evento contou com palestras inspiradoras, mesas redondas e workshops que abordavam a importância de preservar nossa herança espiritual e cultural. Cada convidado contribuiu com uma parte desse grande mosaico, ajudando a construir uma narrativa contínua sobre nossa identidade. Entre vitórias e desafios, a conferência não foi apenas uma oportunidade de aprendizado, mas também uma plataforma de empoderamento. Durante os eventos, houve uma reafirmação da fé e do papel fundamental que a espiritualidade tem nas batalhas do dia a dia. Fortalecemos a percepção de que a fé é um recurso poderoso, atuando como combustível na luta por justiça e igualdade. Com todo esse movimento, meu coração transbordava gratidão. Eu reconhecia que a missão que Jesus me confiara estava sendo cumprida e a luz que recebi não iluminava apenas meu caminho, mas agora brilhava intensamente também no caminho de muitos outros. Isso era um lembrete constante de que o sofrimento, quando observado à luz do propósito, pode se transformar em esperança. A espiritualidade, quando vivida em comunidade, floresce e gera transformações. A cada passo dado, uníamo-nos na celebração do poder e da beleza de ser negro, espiritual e resiliente. As histórias que antes foram silenciadas agora ressoavam em harmonia, revelando a força coletiva que emergia do amor e da compreensão. Assim, minha jornada como mensageira se tornou um testemunho vivo de que, juntos com nossa tradição e fé, somos capazes de criar um futuro mais claro e promissor. À medida que continuávamos a crescer e nos fortalecer como comunidade, a conferência tornou-se um evento anual aguardado com entusiasmo. Em cada edição, trazíamos novos temas e convidávamos diversos oradores para compartilhar suas experiências e conhecimentos.
Era impressionante ver como cada um deles, com suas histórias singulares, contribuía para um mosaico de narrativas que irradiavam amor, resistência e esperança. As crianças e jovens começaram a ter um papel cada vez mais ativo em nossas reuniões e perguntas, expressando suas visões sobre o futuro. Seu entusiasmo era contagiante. Começamos a criar um programa de mentoria no qual membros mais experientes compartilhavam suas vivências com as gerações mais jovens, resultando em uma troca poderosa de sabedoria e novas ideias. Aprendendo a ajudar as crianças a se conectarem com suas heranças culturais e a se orgulharem de suas origens, um dos episódios mais marcantes do nosso esforço coletivo foi quando um grupo de jovens decidiu lançar um projeto de arte comunitária em tributo aos nossos antepassados. Eles queriam dar forma às histórias que ouvimos em nossos encontros e homenagear aqueles cujas vozes foram silenciadas pela opressão. Com o auxílio de artistas da região, criaram um mural que ocupava uma parede inteira da nossa comunidade. Nesse mural, imagens e palavras entrelaçadas contavam a fascinante história do povo negro, desde suas raízes ancestrais até as lutas atuais. A cerimônia de inauguração do mural foi realmente uma celebração, onde toda a comunidade compareceu. Crianças dançavam, adultos se emocionavam ao ver suas histórias representadas, e havia uma atmosfera de amor e união. Ao apresentar o mural, os jovens compartilharam como cada imagem e palavra carregava um significado especial para eles, simbolizando uma conexão com sua identidade, um lembrete da força de seus antepassados e um estandarte de esperança que levamos para o futuro. A imagem de Jesus que ainda guardava em meu coração permanecia sobre todos nós, simbolizando que por meio da fé e da união, seríamos capazes de superar qualquer desafio. Com cada nova conquista, a missão que Jesus me confiou tornava-se mais evidente. Compreendi que a luta pela identidade racial e pela espiritualidade não era apenas uma questão pessoal, mas uma jornada coletiva. Sempre que compartilhávamos nossas histórias, criávamos um ambiente seguro onde a dor se transformava em força e a angústia de gerações virava uma mensagem de amor e esperança. A cada conferência e reunião, eu podia ver o impacto que estávamos causando em outras comunidades. Começaram a surgir convites para compartilharmos nossa trajetória e aprendizados de outras cidades e até de outros estados. Estávamos inspirando outras comunidades a reviver suas próprias narrativas e legados, formando uma rede de interconexão que ultrapassava fronteiras. O impacto que buscávamos não se limitava a melhorar a percepção sobre a cultura negra, mas também promovia uma compreensão mais profunda da espiritualidade e da conexão entre todos nós. Começamos a organizar retiros espirituais, espaços onde podíamos refletir, meditar e orar juntos. Era uma oportunidade de nos afastarmos das distrações do dia a dia e encontrar um lugar de cura e renovação. Durante um desses retiros, ao focarmos no amor, conseguimos iluminar até os cantos mais remotos da escuridão. Essa missão não era apenas resgatar nosso passado, mas construir um futuro. A herança espiritual do povo negro, já uma força imbatível, continuava a crescer, e a luz que um dia recebi brilhava agora intensamente em cada coração que tocávamos. Estávamos unidos em um caminho não só de celebração, mas de verdadeira transformação, abrindo espaço para um mundo onde nossa identidade fosse reconhecida e celebrada como um presente divino, iluminando o caminho para as gerações futuras. Com o passar do ano, a comunidade que se formou em torno das nossas reuniões e eventos estava se tornando uma rede vibrante de apoio e inspiração. Cada festival, conferência e retiro se tornava uma celebração de nossa rica herança e um testemunho da força da espiritualidade que nos unia.
Eu me sentia cada vez mais motivada a ampliar o alcance da nossa mensagem e iniciar um diálogo mais amplo sobre identidade racial e espiritualidade em espaços que muitas vezes eram pouco acessíveis para nós. Foi assim que começou a tomar forma a ideia de criar um programa de extensão comunitária. Queríamos levar o que havíamos aprendido nas nossas reuniões e eventos para escolas, centros comunitários e organizações que atuam com jovens. O objetivo era claro: alcançar aqueles que talvez não tivessem uma conexão direta com a nossa comunidade, mas que enfrentassem desafios semelhantes. Queríamos compartilhar nossas histórias, mostrar a beleza de nossas experiências e cultivar empatia e compreensão. Mostrando a riqueza da nossa cultura e promovendo empatia e entendimento, iniciamos o programa com visitas a escolas locais, onde pudemos dialogar com os estudantes sobre a importância da identidade e da espiritualidade. Envolvemos artistas, músicos e palestrantes para compartilharem suas experiências, colaborando para construir uma narrativa que destacasse a diversidade. Em cada escola, as reações dos jovens, na maioria curiosos e receptivos, manifestavam-se por meio de perguntas profundas e um desejo claro de se aprofundar na cultura negra e suas complexidades. Por meio das interações nas escolas, começamos a formar um grupo de jovens que se tornaram embaixadores da nossa mensagem. Esses jovens se organizavam, pesquisavam e apresentavam em suas escolas a história e a riqueza das tradições e espiritualidades afrodescendentes. Esse engajamento jovem trouxe um novo dinamismo ao nosso movimento, introduzindo perspectivas renovadas e desafios inovadores. Um dos momentos mais marcantes do programa aconteceu durante uma visita a uma escola de ensino médio, onde os alunos organizaram um dia dedicado à cultura e à identidade, em que diversos grupos sociais de diferentes origens raciais apresentaram suas tradições e histórias. Quando o nosso grupo se apresentou, a conexão imediata com os estudantes foi evidente. Nossos jovens embaixadores compartilharam experiências pessoais, demonstraram danças e, em um momento emocionante, cantaram juntos um hino que refletia nossas lutas e esperanças. Após a apresentação, um grupo de estudantes expressou o quanto ficou impactado pela mistura de arte e narrativa. Para muitos, foi uma revelação, reconhecer que a experiência negra não é uma história isolada, mas uma parte essencial do tecido cultural e histórico dos Estados Unidos. Esses momentos de diálogo e reconhecimento representavam exatamente o que buscávamos: construir pontes entre as comunidades e promover uma compreensão mais profunda por meio deste programa de conscientização. Os direitos sociais começaram a se entrelaçar com nosso objetivo principal. Muitas conversas criaram oportunidades de colaboração com ativistas envolvidos na luta contra a discriminação racial e pela justiça social. Descobrimos que nossos objetivos não eram apenas alinhados, mas interdependentes, e que a força do nosso movimento poderia ser ampliada através da unidade. À medida que nos aventurávamos em novos espaços, comecei a perceber algo profundo. Nossas lutas pessoais e coletivas, embora intensamente familiares, podiam ressoar com muitos outros. Havia uma luta universal por aceitação, respeito e dignidade que se manifestava em diferentes culturas. O desenvolvimento do nosso programa de conscientização atingiu um ponto crucial em que começamos a compreender que nossos desafios eram de fato interculturais. Na essência, o que começou como uma jornada pessoal de descoberta se ampliou para se tornar um movimento que abraçava a luta pela identidade e dignidade de todos os grupos marginalizados. No centro de tudo isso, estávamos criando um mundo onde cada voz é valorizada, onde todas as experiências merecem ser contadas e celebradas. E neste caminho, a luz que Jesus me mostrou continuava a brilhar, e sua mensagem de amor e esperança se espalhava, envolvendo cada um de nós em um caloroso abraço de unidade e força.
Estávamos prontos para enfrentar o futuro, enraizados em nossa história e, acima de tudo, preparados para garantir que a luz nunca se apagasse. Obrigado por assistir até o fim. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se quiser conhecer outras histórias como esta, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.